Oi, Marta, boa noite. Oi, doutor, boa noite. Como que você tá? Tô vendo que tá toda produzida. Hoje eu já estou mais animada. Essas semanas, né, foram semanas difíceis, mas essa semana eu estou um pouquinho mais animada. E o que que você Eu- me conta? Como que tem sido as conversas com a Maria? Então, doutor, olha, eu acho que aquele ensaio que a gente fez ajudou bastante, né? Eu acho que foi meio esquisito, né? Eu não estou acostumada com isso, mas eu achei que ajudou bastante, porque, assim, com a mais velha, eu ainda, a coisa tá meio encrespada, assim, sabe? É que nem eu contei, né? É, logo depois, né, que a gente fez o ensaio lá, eu consegui, né, é, falar algumas coisas, né? Então, eu tentei falar um pouco melhor de que é, eu não concordava com essas brigas, né? Que achava que que o pai dela não precisava ter tantos ciúmes, né? Que é, ele implicava por muita coisa e que às vezes nem chegava tão tarde, ou às vezes nem. Na verdade, assim, né? Fui tentando mostrar para ela que, que eu já tinha tentado acertar a gente, né? Então, que quando ele não era tão ciumento, eu tentei colocar para ela que quando ele não era tão ciumento, eu tentava, né, respeitar mais, tal, mas que por tudo agora brigava. E com a mais nova acaba ficando mais fácil, né? Como eu já tinha falado, eu já tinha conseguido, assim, falar com ela de que essas coisas que eu falei para Maria, de que eu me sentia triste já, né? Igual a gente foi conversando, né? Uhum. E então assim, que eu me sentia Bacana que vocês triste, têm conseguido. né? Então, com a mais nova, doutor, eu consigo assim, às vezes até quando eu tô mais quieta, a mais nova chega para mim, chega perto de mim assim, ela vem, me abraça. Mas a mais velha, doutor, assim, a primeira vez, né, que eu tentei falar que eu estava triste, que eu estava me sentindo rejeitada pelo pai dela, que eu tinha muito medo mesmo. Consegui falar para ela que eu tinha medo dela ficar de mal de mim se eu e o pai dela a gente tivesse se separar. A hora que eu falei separar, ela saiu, bateu a porta. E aí lembra, né, que na primeira vez eu fiquei lá na porta falando, Uhum. tentando explicar para ela, né? E aí eu gritava É, do a lado de gente cá, ela combinou gritava. de você mudar a estratégia, né? Dar o tempo para E ela, falar aos poucos. isso foi muito difícil, né? Uhum. Ver ela falando tudo aquilo, porque aí ela fala coisa que magoa, né? E aí foi muito difícil, assim, no começo, né? A primeira vez que eu falei foi muito difícil. Aí, quando eu falei de novo, né, que eu comecei de novo a explicar, né? Eu tentei pegar, assim, de exemplo do namorado dela, que tentei falar que eu não tava querendo, esqueci a palavra, eu não tava querendo fazer ela se sentir culpada, assim, de se ela Tá estava fazendo julgando. certo ou errado, né? Ou se o namorado estava fazendo certo ou errado, mas que as pessoas eram diferentes e que Hum. tinham pessoas que eram mais fáceis da gente conviver, outras mais difíceis, né? E que os homens tinham algumas manias mesmo, né? De Uhum. ciumeira e de querer controlar a gente. E que isso não queria dizer que eu não amava ela, né? Uhum. E, nossa, mas foi muito difícil, porque aí ou ela fecha a cara e sai, né? Ou ela começa a falar por cima, e aí eu não consigo falar, Uhum. entendeu? E aí ficamos nós três brigando, que às vezes o Carlos vem lá da oficina para apartar, porque aí a mais nova também entra no meio e quer me defender, então
eu sinto assim que com a mais nova eu tô conseguindo falar mais, né? Ela Uhum. entende mais, ou mesmo que ela não entende, ela pega e me ouve, né? Uhum. Mas a mais nova sempre foi mais perto mesmo de mim, foi mais próxima, e, mas a mais velha é mais complicado mesmo, né? E então, assim, essa semana, né? Já tem alguns dias que eu estou tentando. Essa semana eu já percebi assim que a mais velha, pelo menos coisa que é da faculdade, eu consigo que ela, quando eu pergunto, ela responde. Mas não com cara bonita, não, viu, doutor? Ela responde de cara feia, mas ela já responde. E às vezes que eu tentei, assim, né, que a gente estava quieta, tal, que eu tentei entrar no assunto, né, de explicar o que está acontecendo, tal, ela fala que não quer se meter. Mas, doutor, teve vez de eu sair para o mercado, na verdade teve um dia, né, que eu saí para o mercado, e a hora que eu voltei, as duas estavam no quarto conversando. E elas estavam conversando muito baixinho. Então, elas estavam falando da gente, elas estavam falando de namorado, né? Uhum. Então, eu acho que hoje eu tô mais animada porque só da minha filha essa semana já ter conversado um pouco comigo, né? Fala bom dia, fala boa noite, né? E isso para mim já me deixa menos aquele aperto no coração, né? Uhum. Acaba diminuindo. Então, eu tô mais esperançosa, assim, né? Você está esperançosa. Isso. Interessante, né, Marta? Até as palavras que você tem utilizado, você tem descrito mais sentimentos, esse esperançoso. Assim, antes você não falava. Eu tenho percebido, Né? eu tenho percebido até o seu jeito de falar. Como você era Aham. bastante agitada e os treinos assim os treinos que a gente foi fazendo, os ensaios de como você falar com a sua filha, dar um espaço assim para que ela também possa falar sem interromper, ouvir Ajuda mais. muito. E você tem Aham, feito isso ajuda muito. naturalmente até na nossa interação, né? Na nossa relação aqui. Eu percebo que você tem falado um pouco mais calma, um pouco mais devagar. Eu percebo assim que conforme a gente vai falando, né? Não é que seja fácil, assim, né? Foi muito difícil eu ficar quieta com a minha filha, né? Saindo do, pisando duro, fechando a cara comigo, né? Toda hora que eu encontrava, eu queria falar do assunto, Uhum. né? Então Sim. foi muito difícil ficar quieta, mas eu acho que isso vem ajudando muito, porque assim, sinto que vai aliviando, né? Uhum. Parece que aquilo que está como o mundo na cabeça da gente parece que foi aliviando. E então acho que está ajudando muito mesmo, né? E eu sinto também que a Mariana, que é mais nova, ela também é muito parceira, né? Então ela também tá, tá me ajudando, assim, né? Eu não sei, eu acho que elas estavam falando da gente, mas eu acho que ela pode me ajudar, né? Uhum. E, e acho que eu tô me sentindo, né, nessas últimas semanas, assim, um pouco mais calma também. Uhum. Né? Acho que até mesmo com o Carlos, eu acho que eu tenho conseguido deixar ele falar e não entrando, né, na briga com ele. Então, acho que essa última semana, além, né, contando assim para você, além da mais velha estar falando comigo, acho que a gente também não está brigando tanto, porque eu não estou mais. Não é toda hora que eu consigo controlar, né? Uhum. Mas dependendo, eu falo, deixa quieto, né? Eu consigo relevar, né? Então, tem ajudado bastante mesmo. Ah. Tem ajudado E bastante. então você está dizendo que as brigas têm diminuído,
você tem se sentido mais calma e você percebe se também está tendo conversas prazerosas, uma troca mais legal, mesmo que não seja assim tanto daquele jeito que você gostaria, mas tem tido assim algumas trocas que têm chamado sua atenção? Olha, na verdade, eu acho assim, né? Porque eu acho que de conversa, não, né? Só com a mais nova mesmo, né? Mas eu acho que só disso da mais velha me falar do dia dela, isso já é bom, né? Uhum. Agora, com o Carlos, eu não sei, doutor. Eu acho que só diminuíram mesmo as brigas, né? E eu acho que o principal é deixar para lá mesmo, porque até mesmo quando eu vejo os amigos dele falando bobagem, eu não sinto mais aquela raiva daquele jeito. Eu só saio de perto e então assim, eu acho que com o Carlos, só de não brigar já tá bom. Tá. Agora, com a mais velha, eu acho que é isso, né? Ela falar assim como que foi, eu perguntar, ela já responder, já tá bom, porque ela, toda vez que eu falava com ela, ela fechava a cara pro quarto, Uhum. ou ela brigava, ou ela falava um monte de coisa para mim, né? Então, ela me desrespeitava mesmo, né? Então, acho que só de já não estar acontecendo essas coisas, já é bom, né? Sim. E qual que é o próximo passo? Ai, doutor, eu não sei dizer qual que é o próximo passo, assim, porque eu queria, né? Na verdade, eu queria sim, né? Ficar bem logo com as minhas filhas para pegar minhas coisas e sair, né? Mas aí eu tive já conversando com o advogado, ele falou que eu não posso, porque senão eu perco os meus direitos, né? Uhum. E, mas o que eu queria era isso. Eu queria que eu e minha filha fizéssemos as pazes logo, para eu poder cuidar da vida, assim, né? Uhum. Eu não sei se eu mudando o Carlos vai mudar, né? Então, não Como sei. assim? Você foi, conversou com o advogado e ele falou que não pode? Não entendi Então, muito é bem. porque eu queria. Teve um. Já tem. Na verdade, ele não é nem advogado de separação. A gente precisou de advogado por causa da, da casa, né, que a gente Aham. precisava de arrumar umas documentações. Nós tivemos que entrar com um processo com o banco, né, para acabar resolvendo, porque agora a gente conseguiu quitar, né, a casa. E ele não é advogado que mexe com essas coisas, mas aí ele falou que se eu saio da casa, eu perco o direito do que eu tenho com o Carlos. Hum, Mas eu também não fui assim conversar para me orientar. Eu mais perguntei na conversa, assim, né? Porque entendi. ele falou que era para eu pensar. Na verdade, doutor, o que ele falou foi assim, ó, que era para eu pensar melhor, né? E aí ele mesmo falou para procurar um advogado para eu garantir os meus direitos. Então, aí eu acho que se eu sair, eu vou acabar perdendo alguma coisa, né? Então, e ele é marido, né, de uma das minhas amigas. Então, foi assim, é, uma conversa nossa, assim, não foi. E ele Entendi. também não fica ali, né, Entendi. junto com a gente quando a gente está reunido. Mas ele só falou isso, ele falou que era para eu tomar cuidado, para eu me orientar direitinho, para eu garantir os meus direitos. Então, eu fiquei preocupada Isso é de. importante. Então, acho que seria legal você
tentar procurar alguém que trabalha bastante com essa área para te Aham. orientar, para você ficar sabendo certinho. E você já sabe para onde ir? Então, doutor, a gente não, né? A minha família tem, tem uma, uma casinha, só que é no. Ai, meu Deus, como que é? Ana Rosa? Acho que é Ana Rosa, aquele bairro. Eu não me lembro, porque é tudo muito próximo ali, né? E é uma casinha bem Ana Rosa pequenininha. em Cambé? Acho que é Cambé. Ai, doutor, eu acho que ainda é que já que é Cambé, porque faz muito tempo já que tem. Foi uma das primeiras casinhas lá. E a família é por parte da minha mãe, né? Porque parte do meu pai não tem nada. E, e, e nessa casinha, ela tá, na verdade, tem pessoal morando nela, mas não é imobiliária, né? Uhum. E eles estavam querendo sair, a casa ia ficar até desocupada, e aí eles estavam querendo, porque a família da minha mãe é um problema. Elas não acreditam em imobiliárias, não acreditam em banco, aquelas coisas. Uhum. Então acaba Aí tem algumas ficando. pessoas na minha família assim também. Então, aí eles Guarda dinheiro em querem casa, né? isso. Aí querem que alguém conhecido more, porque, por exemplo, essa família que mora lá é amigo nosso, né? Uhum. E aí eu até tava, porque eles conseguiram a casinha deles, então eles vão mudar, eles vão mudar lá para o conjunto. Uhum. E então aí eu estava querendo ir para essa casa, já que tem que ser, né? Eles querem sempre que seja alguém conhecido. Então, mas não sei assim, né? Quando exatamente que vai sair. Então eu estava fazendo planos, né? E aí eu estava falando isso com a minha filha mais velha, e aí ela falou que eu era louca, né? Que imagina que eu ia sair de casa. Aí ela falou E que essa você é foi, louca, se você seria é, louca. é uma das coisas assim, que ela sempre fala, né? Que eu sou louca, que eu não presto, por que que... E ela até fala assim, por que que eu não pego minhas coisas e não saio, né? Uhum. Porque já que eu quero separar. O que que você acha, que características você diria de uma mulher que mesmo com todas as dificuldades, com a crítica que pode receber, pegasse as coisinhas e saísse, fosse morar em outro lugar? Que Ó, característica? doutor, quando eu tô com raiva, eu penso nisso, eu acho assim, que eu seria muito forte. Uhum. Mas quando eu acalmo, aí não é que eu sinto que eu vou ser fraca, né? Mas eu acho que é agir no impulso, né? E aí tudo que é no impulso acaba não dando muito certo, Uhum. né? Então, apesar de eu ser assim meio destrambelhadinha, eu gosto de pensar, né? Eu tenho também, a gente já teve tanta dificuldade para construir as coisas, eu também não quero perder tudo e enfim, né? Eu fico pensando assim se é o melhor, né? Mas quando eu tô com raiva e quando minha filha fica me provocando assim, apesar de que essa semana tá mais tranquilo mesmo. Essa semana a gente ainda não brigou ainda, né? Então, mas geralmente ela brigava, ela começava assim quando eu falava que eu tinha vontade de separar. Eu também acabava levantando a voz, também acabava falando assim, né? Mais no tom de briga mesmo. Eu te fiz essa pergunta porque eu percebo, assim, eu tenho a visão igual a Marta quando tá com raiva, de que uma mulher que ela pega, mesmo diante de críticas, ela vai para um lugar que ela possa cuidar de si mesma, valorizar um lugar em que as pessoas possam também ser mais cuidadosas, amorosas, ter o seu espaço, é uma pessoa muito forte, né? Que está ali disposta É, mesmo se acontecer julgamentos, ainda mais nessa sociedade que a gente vive, em que as mulheres são tão julgadas,
ainda hoje, né, em É, 2020, as mulheres são tão julgadas por fazer esse tipo de escolha. Acho que é é, porque a mulher é muito forte, né? e apesar de que nem todas as minhas amigas concordam com isso, não, né? É, Essa amiga minha mesmo, né, que o marido é advogado, a, a Fátima, ela não concorda, né, de que eu me separe, e ela acha que tá errado, né? Ainda mais que eu tenho as filhas morando em casa, né? Então ela não concorda, né? E, mas eu também já tenho outras que concordam, né? E eu tenho amigas também que são separadas, né? Essa mesmo que eu estou na casa dela, ela é separada. Então, é, eu acho mesmo que eu seria forte, mas eu ainda tenho medo, assim, de sair e aí não é só os direitos, né? Eu não quero sair com a minha filha, assim, ainda brigada, ainda meio. Eu queria sair de boa, assim, com ela, né? Ia uhum. poder sair, mas sair de boa. E eu fico preocupada, assim, de se o que eu ganho vai dar para me sustentar, essas coisas, né? Mas tem hora que é muito difícil, assim. Se você fosse para essa casa, você teria que pagar alguma coisa? Ah, eu acho que sim, né? Porque a minha mãe vive, né, dessa renda, ela tem a aposentadoria dela, né, de rural, que é um salário, e mais o dinheirinho que entra desse aluguel. Então, todo mundo Entendi. que mora lá acaba sempre pagando alguma coisa, né? Uhum, Pelo menos o IPTU da casa acaba pagando, né? uhum. Então, seria assim, porque hoje na minha casa, assim, as minhas, eu pago o que é meu, né? Mas as coisas da casa, principalmente água, luz, porque é junto com a oficina, aí é tudo ele que paga, né? Entendi, entendi. Aí o mercado eu faço, é uma coisa assim, eu pago, mas ele paga muita coisa, né? Então eu fico preocupada também com isso, mas Então, antes de eu tomar também essa decisão, precisa realmente ter uma organização financeira, é, conversar com o advogado, né? Porque assim também não dá para começar tudo do zero, né? Porque vocês é, construíram juntos. Até é, a oficina, e, né? Foi feito com a ajuda dos dois. e isso foi. Então, mas, doutor, o que eu acho assim, né? O dinheiro a gente acaba depois dando um jeito, né? Uhum, Mas enquanto eu tenho saúde, eu vou trabalhando, mas é, eu quero, assim, que estejam dias melhores, assim, com a minha filha, né? Que eu acho que isso também dá força pra gente tomar algumas com decisões, certeza, com né? Eu acho que certeza. se eu conseguir ajeitar com ela, nem que eu tenha que dividir com alguém para poder não ficar muito pesado para mim, Uhum, né? Aí eu te falei, eu conheço também gente que 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 é separada e que também tá assim lutando, né? uhum. E mas assim, o que eu quero mesmo é ficar de bem aí com a minha filha e para poder tomar decisão, né? De o que eu vou fazer. Entendi. E se ela não concordar? Ai, doutor, não sei nem o que pensar, sabe? Acho que aí eu não sei se eu consigo separar, Uhum, né? Aí eu não sei se eu consigo sair da casa, sair assim de perto delas. entendi. Então, não sei. Acho que isso me deixa muito triste, né? E,
Então, eu não sei se eu consigo sair, né? Eu acho que eu ficaria por ali mesmo e ia continuar assim, do jeito que tá, né? Porque como já deu bastante diferença nas brigas, né? Então, aquela semana das minhas férias foi muito difícil. Hum. Eu Muito percebi difícil. como que você estava mal. Você tá sempre bem cuidada, sempre maquiada, aquele dia você não estava. Então, nossa, aquele dia foi difícil até para sair. Mas, e aí eu me animei também porque a minha menina, né, a menor, que também começou a ficar perto e tal. Então, eu não sei como que vai ser, né? Uhum. Assim, de se a mais velha não aceitar mesmo. Eu acho que aí o doutor vai me ver mais vezes. E a gente pensa sobre isso, mas por enquanto vamos continuar investindo, né? Você acho que é uma escadinha. Então, antes vocês Isso, não estavam conversando, depois você tentou conversar, ela eu acho que é resistia, isso. aí você mudou a sua estratégia, começou a ouvir mais, agora ela já está falando sobre outras coisas. Então, quem sabe, Aham. né? A gente não chega lá. Então, vamos primeiro tentar por esse caminho. Depois, se não É, funcionar, a que se gente tenta ela não outro. concordar, mas pelo menos ela não estiver brigada comigo, já tá bom, né? É, sim, sim. Que aí tudo bem, né? Tem coisa que o tempo, né? O tempo aí ela vai percebendo, porque daí ela vai ver como que você vai estar melhor. É, Né? São coisas que uma hora eles entendem. Às vezes pode uhum, demorar, mas entendem. é. Então, eu acho que é isso. Você vai sair Então, então hoje de novo. ai, hoje eu vou. Hoje, nossa, Para as onde você meninas vai? já. Então, doutor, inaugurou eu adoro espetinho. Aí uma amiga nossa, ela, inclusive, ela acabou de separar agora, por isso que ela montou. É que ela é minha amiga, ela não é, ela é amiga nossa, mas não desse grupinho meu. Ah, entendi. É mais do pessoal do posto, né? Tanto que é lá no Bandeirantes. Aí ela, com o filho mais velho, elas montaram um espetinho e é assim, né? Na garagem mesmo, assim, sabe? Ainda meio Uhum, improvisado, mas aí a gente vai lá legal. é, comer uma carninha, né? E tomar uma cerveja. Ai, que bacana. Então, Deu até água na é, boca aqui. então eu gosto bastante de uma carninha. E aí depois eu conto para você Ai, como é que quero foi. saber mesmo. Quem sabe também um dia eu não vou lá experimentar. Então tá bom, doutor. A Um gente beijo, vai viu? sim. Tchau.